Ok. Abra sua Bíblia agora no livro de Provérbios. E agora eu vou começar a destrinchar um pouquinho essa apostila. Para quem não sabe, há um tempo atrás, ano passado, Deus me dirigiu dentro dessa área. Eu tinha interrompido até uma série que eu estava fazendo, justamente porque Deus falou algo ao meu coração. Eu comecei a investigar na palavra e daí então eu tirei toda essa série que a gente fez ano passado, na escola bíblica do Crescendo em Fé do ano passado eu também falei. E eu acredito que essa é uma mensagem que nós temos que ouvir constantemente. Pessoas novas chegam no nosso meio e a oportunidade de nós sermos livres, libertos nessa área é muito importante. Mas Deus naquela época tinha falado algo para mim, tipo, eu tenho abençoado o meu povo, mas o meu povo não tem sido bom administrador daquilo que eu dou. Eu fiquei pensando sobre aquilo, porque às vezes nós ficamos só nessa posição assim, Senhor, eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Eu preciso ganhar mais, ou eu preciso daquilo. Tudo bem, eu creio que isso é genuíno, é importante. E eu creio também que Deus, como está na sua palavra, nós vamos ver muitas coisas disso, Ele progride. Ele faz a gente crescer, diga aleluia. Está tudo certo. Mas muitas vezes nós caímos numa cilada de nós estarmos precisando de mais, eu preciso de mais, porque em termos de gerenciamento e administração, eu tenho sido falho. Ou eu tenho caído em algumas ciladas que às vezes o inferno promove. E aí depois a gente percebe que o que eu tinha virou pouco para agora sustentar a minha situação. Alguém está compreendendo? É diferente, de repente, eu passar por uma situação que eu não coloquei a mão, mas aconteceu. Mas Deus também é ciente disso, diga glória. Só que eu também já percebi que quando, de um modo geral, as pessoas caem numa cilada financeira, não porque queriam, mas caíram, e as coisas começam a ficar estreitas, presta atenção no que eu estou falando, e as coisas começam a ficar estreitas e apertadas, parece que dá um negócio dentro da gente, e a gente sai dando tiro para tudo quanto é lado, para ver se a gente consegue pegar um dinheiro. E isso é uma coisa que nós temos que ver com muito cuidado, porque aí é o momento de nós confiarmos em Deus. Sabe, as situações que estão aí fora para promover o empréstimo, para doação, ninguém doa dinheiro, né? Cartão de crédito aí te entregando, não precisa nem você pedir, manda para tua casa. São safados, não são não? Como é que pode mandar para minha casa um cartão que eu não pedi? Não, pastor, mas olha, esse cartão ainda vem dizendo lá, só você especial para receber isso. Você foi escolhido, olha aí, recebeu essa carta? Já recebeu? Dentre uma seleta comunidade, a oportunidade de ter aqui uma América Express Platino e não sei o que e tal, o pastor Fagalha, eu encarno ele, Maurício, como é que vai ter o cartão? Beleza, compra com tudo, recebe na tua casa, você pega? Pego. Eu tenho um cartão muito bom que eu pago minhas coisas, o cartão do Macro, alguém conhece? Não? Muito bom. Eu brinco com ele, né? Eu só tenho um cartão, aquele do Banerj, antigo Banerj, eu tenho um. Limite é ótimo, justamente para o cara não fazer bobagem. R$200, amém. Então, às vezes o homem ele cai numa ciladas que ele vê uma expectativa de querer fazer porque dá ou tem, agora concede. O mundo não concede nada para nós de graça, para nos abençoar, gente. Entende? Quem regula lá fora é o espírito das trevas. Quem tem que cuidar das finanças nossa, minha e sua? Somos nós. Eu não vou permitir que então o sistema financeiro dite e fale aquilo que eu tenho que ter. Mas é status, pastor, eu ter 3 cartões desses, eu não quero nenhum, meu irmão. Isso é para eu viver encalacrado, né? Eu gosto desse verbo. Eu e a minha família, e agora faltar tudo em casa e ficar 2 anos, 3 anos desesperado para tentar limpar nome, acertar minha vida. Porque eu me senti bem tendo aquele negócio, usando. Então, ano passado, Deus me falou sobre isso, sobre a nossa capacidade de gerenciar e administrar aquilo que Ele tem nos dado. Se nós aprendermos no pouco, sobre o muito Ele coloca. Porque se eu for um bom administrador, no momento em que eu estou vivendo hoje, pode não ser o melhor que eu tenho, pode ser uma etapa para uma melhor fase na nossa vida. Mas se eu for administrador e viver com aquilo que Deus tem me dado, Ele nos abençoa, diga aleluia.
E a vida de comparação, depois a gente vai ver mais. Mas abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 24. No verso número 3, diz assim: com a sabedoria, grifa essa palavra na tua Bíblia, por favor, com a sabedoria, a casa ela é edificada, ela é construída. Edifica-se a casa. Eu poderia substituir, edifica-se a nossa vida. Preste bem atenção, é óbvio que se eu entro num processo de edificação da minha vida, todo mundo é abençoado quem está comigo. Minha esposa, meus filhos. Você entende que o que Deus está falando, casa, não é num contexto de parede, é uma questão da vida do homem. E se o homem tem sido edificado com base na sabedoria de Deus, em tudo que ele colocar a mão para fazer, até físico, ele é abençoado. Ele edifica. Tem pessoas, eu não estou falando sobre vocês, mas esse é um contexto. Pode ser que até encontre pessoas assim na igreja, em que tudo põe a mão, dá errado. Não funciona. Tinha tanto, meteu a mão, agora não tem mais nada. Tem alguma coisa errada. É óbvio que tem. Mas aí diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. E é uma declaração poderosa no verso 4 que diz: pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Está escrito, pode grifar, pelo conhecimento. Pelo conhecimento, não é pela axiologia, não é pelo que eu acho, que eu penso, eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim. Que base você tem para dizer, ou eu tenho para dizer, eu vou fazer assim? Se não é uma base da palavra, se não é um fundamento de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu acho, que eu penso. E esse tipo de caminho é aquilo que diz também em Provérbios, no capítulo 14, no verso 12, afinal pode dar em caminhos de morte, caminhos de destruição, não de edificação. Parece direito ao homem, mas isso é pouco. Eu quero aqui quebrar isso com você, porque aquilo que a gente pensa não é o fundamento que nos edifica. Pastor, agora não estou entendendo, então eu vou cortar minha cabeça e ficar sem cabeça. Não. Não é o que eu acho, o que eu penso. Não é a maneira humana. O que faz diferença na nossa vida é o quanto esse livro está regulando a minha maneira de pensar, está comandando a minha mentalidade. Aí faz diferença. Porque aqui está declarando que é a sabedoria, e não é uma sabedoria humana. Sabedoria humana valesse nesse contexto, o mundo não estava falido. Não é uma coisa humana, é um fundamento de Deus. Alguém está compreendendo isso? Amém. Eu gostei muito do verso número 5. O verso número 5, na Bíblia Viva, está escrito assim, um pedacinho dele: para vencer na vida. Eu gostei disso. Eu acho que está aí na apostila. Para vencer na vida, a sabedoria vale muito mais que a força bruta. E depois vem isso aí, o bom senso, muito mais que a valentia. Diga glória. Então, às vezes a gente usa essa frase vencer na vida. De um modo geral, essa frase é usada com essa implicação da pessoa ela ser bem sucedida, de construir uma vida financeira. Há um trabalho a escolher, uma profissão, e a vencer na vida seria isso. Permite o homem a conquistar as suas posses, com base num trabalho, com base numa ideia. Eu venci na vida. Então tem muito disso aí. E é óbvio que para vencer na vida, há um aspecto embutido de construção, de edificação, é óbvio. Ninguém vence se não for construído e edificado na prática, é óbvio. Então, isso é um treinamento que a gente faz. Desde pequeno a gente é ensinado, a seguir pela vida e construir uma vida. Então a Bíblia, ela cita aqui no verso número 3, essas duas coisas que eu compartilho com você hoje, para a gente terminar nesse segundo tempo. Esses dois comportamentos aí, justamente precisam estar bem ligados, trabalhar juntos, cooperando com o melhor resultado, a sabedoria e a inteligência, que nós poderemos colocar como bom senso, um discernimento da nossa parte. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. A sabedoria, ela é a parte de Deus, é a verdade, é a palavra, a gente vai ver isso. Agora, o bom senso é a nossa parte.
Mas aí você fala assim para mim, pastor, mas eu conheço gente que não tem nem bom senso. É verdade, verdade. Agora eu quero te dizer que é na proporção que eu deposito, ouça isso agora, hein? É na proporção que eu deposito a sabedoria de Deus no meu coração, Deus vai trabalhando e aperfeiçoando o meu bom senso humano. Incrível isso. A capacidade com que a gente cresce no bom senso, no discernimento de ver uma situação e enxergar os ângulos e se posicionar da maneira certa por causa da sabedoria que está enchendo o meu interior é muito grande. Não é legal isso? Diante de uma situação que a gente enfrenta, a gente poder ter o discernimento de Deus, de saber que maneira eu tenho que me posicionar? De repente, não é que maneira eu tenho que me posicionar. Eu vou gastando um tempo até perceber, mas de imediato saber o que eu não devo fazer. É bom demais, né? O que eu não devo fazer. Então esses dois aí, como eu coloquei, é a interação da sabedoria com o bom senso, esse bom julgamento, esse discernimento, que tem uma interferência da pessoa do Espírito Santo, das verdades em nós, que fará uma construção de uma vida financeira abençoada. Porque nós lemos Provérbios 24, está falando de uma edificação, de construção, de coisas na nossa vida, de acréscimos, de bens, de posses, de coisas, está falando lá, bens deleitáveis, de tudo. Então não é só um trabalho, né? Então às vezes a gente cai nessa noção errada. Deixa eu te dizer, não é na base do quanto eu tenho de diploma, gente. Eu conheço, na minha área de profissão, sou médico, então eu conhecia colegas meus que tinham uma capacidade excepcional, mas tinham uma vida dentro dessa área arrasada. Na vida de relacionamento, outros também arrasados, então com toda a inteligência, com toda aquela capacidade de exercer uma profissão que não é fácil, que requer uma habilidade nisso aí, então toda a formação que tem, não ajuda a verdadeiramente construir a sua vida. Alguém está entendendo isso aí? É óbvio. Então a sabedoria, eu digo para você, o que está escrito aí, é o que Deus tem a dizer. O que Deus tem a dizer é a sabedoria. Então eu posso dar uma declaração aqui ousada, que você tem e eu um certo grau de sabedoria dentro de nós. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento de Deus e você também. Pode ser um conhecimento diferente de cada um de nós, uns menos, outros mais, sim, mas você tem e eu também. Há uma sabedoria aí dentro, de você e de mim, não tenha dúvida. Que sabedoria é essa? O conhecimento, essa verdade está aí dentro. Eu tenho que fazer essa sabedoria crescer na minha vida e executá-la. Então a sabedoria é o que Deus tem a dizer. Então deixa eu te falar três coisas sobre essa sabedoria aí. A primeira delas é que Deus, que é a sua palavra, Ele é a fonte disso aí, dessa sabedoria. Provérbios capítulo 2, verso 6. Vamos no livro de Provérbios, desce um pouquinho aí para trás. No verso número 6 está escrito assim, Provérbios 2, 6. Porque o Senhor, Ele dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Glória a Deus. Ele dá. Ele é a fonte, gente. A sua palavra é a fonte. A verdadeira sabedoria é o lábio do Senhor, é o que Ele tem a dizer. Agora eu vou quebrar uns paradigmas aí do mundo, né? Segura, peão, a sabedoria não está na idade avançada. Pastor, eu sempre pensei assim, aquele coroa, barba branca, meu filho, vem aqui, que eu tenho muito a te falar. Gafanhoto, alguém lembra do gafanhoto? Não? Gafanhoto, vem cá. Rapaz, eu tenho visto ultimamente gente de cabelo branco, com mais de 60 anos, doido de pedra. Mas eu não faria nunca, nem com 20 anos, o que esses malucos estão fazendo com 60. Eu quero dizer isso porque em Jó, se você nunca leu esse verso, vai te surpreender que está na Bíblia, hein?
Jó capítulo número 12, vamos voltar um pouquinho aí. Eu não estou falando de uma coisa que o mundo acredita que é dessa maneira. Jó 12, verso 12. A pergunta é o seguinte: está a sabedoria com os idosos? E na longevidade o entendimento? O verso 13 já deu a resposta. Mas peraí, pastor, pela lógica, alguém com mais idade deveria ser mais sábio. Deveria, mas peraí, vamos colocar isso no contexto de Deus para nós. Se nós vamos crescendo com Deus, e nós vamos depositando a sua palavra e vamos praticando, é óbvio. E quando você tiver uma certa idade, você já é um poço bem cheio de sabedoria. Por experiência e por situações que você passa, você pode ajudar, não é pouco não, é muita gente. E esse é o propósito da igreja, é encontrar pessoas que verdadeiramente possam edificar outros. Você pensa que hoje é fácil dar conselho para a pessoa? O que mais a gente encontra dentro da própria igreja são conselhos errados, ideias erradas. Por quê? Está faltando sabedoria de Deus, está faltando visão de Deus, está faltando experiências com esse livro para você falar as coisas. Então isso cresce na nossa vida, cresce na vida da igreja, deveria crescer muito. E nós temos pessoas amadurecidas e treinadas para ajudar outros. Então está escrito aí, ó, está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força, Ele tem conselho e entendimento, diga aleluia. Isso aqui prova que você pode ser um jovem, se você anda com Deus, se você abraça o conhecimento dEle, o entendimento dEle e põe em prática, você pode ser um jovem sábio. Isso só vai crescendo. Você depois tem que ler em casa, eu creio que está anotado aí na apostila, Rafa depois confere, os benefícios da sabedoria. Provérbios capítulo 3, de 13 a 18. Está escrito aí? Então anota aí, Provérbios 3, para você ler em casa. Dever de casa, hein? Toda semana eu estou mandando dever de casa, hein? Provérbios 3, do verso 13 ao 18. Você vai ver os benefícios da sabedoria. Provérbios 8, verso 12, verso 14, verso 17 e verso 18. Vou repetir, Provérbios 3, de 13 a 18, Provérbios 8, capítulo 8, verso 12, verso 14, verso 17 e verso 18. Eu quero ler aqui alguns na Bíblia Viva, é muito interessante essa Bíblia, de vez em quando é bom você ter em casa mais de uma tradução, né? A Bíblia Viva, é óbvio, não é uma tradução por palavra, mas é por paráfrase, é entendimento, e às vezes determinadas coisas não fica boa mesmo, né? É diferente da Nova Versão Internacional, da corrigida, ok, mas dá um recheio muito legal. Provérbios 2, de 9 a 11 diz assim: Deus fará de você uma pessoa justa. Veja só, equilibrada, que os equilibrados digam aleluia. Nós estamos precisando de gente equilibrada. Equilibrada e que sabe tomar decisões certas. Porque decisão a gente tem que tomar. Porque a sabedoria estará no centro da sua vida. Gostei disso, hein? Isso fala de prioridade. Porque a sabedoria estará no centro da sua vida e você se alegrará em conhecer a verdade, diga glória. Veja um outro verso também, o 8, 12, na Bíblia Viva, diz assim, ó, vai acompanhando comigo, de repente eu acho que está aí. Eu sou a sabedoria, diz o Senhor, e o meu companheiro é o bom senso. Uhul! Ame a sabedoria, não, já pulei aqui para o outro verso. Tenho muitos conselhos e instruções importantes para o homem. Bom,
Se nós chegarmos a essa conclusão que sem o conselho de Deus não dá para eu viver, já está no bom começo. Aleluia. Eu estou me colocando no banco. Vou para o banco. Entra, Senhor, agora, por favor, comigo. Vamos jogar a bola junto. É isso aí, a gente tem que ir para o banco. Fala para o teu irmão, vai para o banco. Estou falando uma referência a um jogo de futebol. Alguém compreende ou não? Hein? O técnico chegou para você, para fora. Não está dando, vem para fora. Tá, você tem que entrar numa boa. Nós temos que entrar numa boa. Igual o Romário, tem que estar numa boa, né? Sempre temos que aprender isso aí. É com Deus que a gente aprende. Não é o que eu acho, o que eu penso. Chá comigo, pastor, chá comigo. Não faz isso não. Ninguém tem essa capacidade aqui, nenhum de nós. De sermos o expert da vida. Que isso? Isso é a maior ilusão do inferno. Isso gera orgulho, gera vaidade no coração do homem, não vai a lugar nenhum. Provérbios 24, 14, a segunda parte diz assim: se você se tornar um sábio, terá um futuro brilhante e realizará todos os seus sonhos. Alguém pode dar amém a isso aí? Se nós nos tornarmos um sábio. Se a sabedoria de Deus prevalecer, se ela inundar, e eu executar, é óbvio. Então eu quero declarar para você, em base disso aí, o como está na nossa mão a faca e o queijo da nossa vida. A construção da nossa vida, gente, está na nossa mão, óbvio. Não, pastor, é Deus quem faz. Não, Deus faz via o homem. O que Ele tem feito de construção na minha vida ou na sua, Ele tem feito naquilo que eu tenho tomado como decisão. Se eu tomo decisões erradas, ou sei lá, o que eu acho que eu penso, eu vou construir uma vida. Pode ser que não me agrade. Pode ser que seja ruim, os resultados não são bons. Mas na verdade, Deus ele coopera com o homem à medida que o homem coopera com Ele. Tudo que Ele quer fazer na minha vida requer de mim a cooperação. Diga aleluia. Então a sabedoria ela põe em primeiro lugar no teu coração e no meu que nós temos que ser pessoas humildes e rendidas. Humildade, gente, é estar rendido ao que Deus tem a dizer. O que Deus tem a dizer, pastor, na área de finanças? Ele tem tudo a dizer. O que Ele tem a dizer na área de relacionamento? Tem tudo. E nós temos que ser rendidos a isso. Bom, pastor, então nessa jornada que o senhor está me falando aí, para eu sair dessa situação, eu ver uma construção que eu desejo, eu tenho papel fundamental. É isso mesmo que você está ouvindo. Nós temos 90% disso aí. Porque eu posso enxergar o que é necessário e dizer para Deus não. Ele pode falar para mim o que eu tenho que fazer e eu dizer não. Só vai funcionar quando eu enxergar, eu gastar o tempo necessário, eu preciso dele, e aí eu executo o que ele me pede, as coisas começam a mudar. Diga aleluia. É mais simples que a gente imagina. A igreja do Senhor ia ver resultados e poder de Deus e milagres rapidinho. Não é porque Deus está demorando em fazer um milagre. Não é que Ele não queira fazer um milagre. Somos nós que não cooperamos com o milagre, gente. Essa é que é a verdade. Então aplicar a sabedoria com o bom senso, guarda essa frase aí que é legal, é o veículo que vai levar a nossa vida de como ela está hoje. Pastor, eu não gosto dela hoje. Então calma. Não gosta dela hoje? Aonde eu gostaria que ela tivesse. É a terra da promessa em todas as áreas da nossa vida. Diga aleluia. É o desfrutar, né, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em todas as áreas. Pode levar um tempo isso? Claro que leva um tempo. Isso não é do nada. Digo para você que na imaturidade da igreja, se ela continua imatura, ela nunca verá isso. Porque ela é imatura. Ela não aplica isso aí. Mas é na maturidade que nós veremos isso. Eu estou falando para você, se você quer uma dica de quando você está chegando na maturidade, ou pegou na linha da maturidade para dali continuar,
na maturidade, porque ela nunca termina, é quando a gente reconhece que sem Deus não dá. É quando a gente tem um coração humilde para dizer: Senhor, preciso de Ti. Tem misericórdia de mim. Eclesiastes capítulo 8, eu amo essa passagem, versos 5 e 6. Vamos dar uma lida? Porque Salomão, um homem que foi dado a ele uma sabedoria de Deus tremenda, ele escreveu esse livro, mesmo na sua idade avançada, meio desviado. Eclesiastes capítulo 8, verso número 5, ele dá uma declaração tremenda. Grifa aí na tua Bíblia, porque é isso aí, você tem que meditar. Ele diz: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Interessante isso, né? Eu fiquei pensando sobre isso, porque eu tenho experiência da maldade, ou da ação demoníaca na minha vida, para a gente colocar em prática, é uma experiência porque eu dou permissão. Eu vou repetir isso, você está anotando aí, não está prestando atenção. Pergunto eu a você: você foi resgatado pelo poder de Cristo na cruz do Calvário? Amém. Somos a igreja, amém. Pertencemos ao Senhor. Não há mais do inferno legalidade na nossa vida. Eu não sou propriedade dele. Ele não pode chegar na minha vida e fazer o que ele quer, sambar em cima de mim, fazer o que ele quiser, querer me dizer: não pode. Eu sou propriedade de Deus. Por quê? Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Mas quando eu na prática tenho experimentado a maldade desse contexto da ação do inferno, no prejuízo ou qualquer coisa que esteja acontecendo, não estou falando de confronto e ataque, que a gente também é atacado. Mas uma outra parte é essa, é porque a gente dá essa legalidade, a gente dá essa porta. Geralmente a gente abre essa porta dessa legalidade por desconhecimento, por ignorância. É por isso que o ignorância sempre apanha, sempre perde. Estuda o nível de ignorância de um povo, você vai ver o grau daquilo que tem a vida dele. É sempre o mais baixo, é o mais escravizado, está debaixo de jugo, de escravidão. Então é o seguinte: trevas, o sinônimo de trevas é o seguinte: ignorância. Aonde as trevas alastram é onde a ignorância é maior. Está dando para pegar? Por isso você está aprendendo de Deus, está se enchendo de verdades. A gente está fechando as portas das trevas dominarem, porque o caminho da destruição é um caminho da ignorância. Aonde há ignorância, cativeiro. Então esse é um assunto que a gente está amplamente falando sobre ele, em várias coisas. Deus só está mandando luz e verdade para o teu interior, só quebrando. Não tem como, o inferno não vai dominar. Diga glória. E não pense que isso é uma coisinha simples. Como eu falei aqui no primeiro encontro, não pense que é só uma questão de dar o dízimo. Tome cuidado, não é só isso. Então aí diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta. Esse contexto de guardar é mais do que conhecer, é executar, tá, gente? Fecha as portas para que eu não experimente os prejuízos. Veja, e o coração do sábio, diz assim, é o meu caso. Amém, você tem sabedoria. É o nosso caso. E o coração do sábio, grifa aí por favor, conhece o tempo e o modo. Conhece o quê? O tempo e o modo. E que segredo é isso aqui? Porque para todo propósito há tempo e modo. Quando eu e você enfrentamos situações que são complicadas, nós precisamos da sabedoria para levantar isso aí numa balança muito legal dentro da gente, o tempo e o modo. Falo ou não falo? Faço ou não faço? É hora ou não é hora? Percebo que é ou não é? É necessário ir em frente ou segurar? Espero um pouco ou vou agora? Essa é a vida. E às vezes dentro dessa área de finanças, justamente aí, nós estamos completamente assim desestruturados e desequilibrados em enxergar o modo e o tempo.
É a maior ilusão achar que nós vamos enriquecer ou ter a vida que a gente quer em 2 anos, quando Deus leva uma vida inteira para nos construir. De onde vem esse pensamento? Vem do inferno lá fora. É por isso que só aumenta a ganância. A ganância é o seguinte, o cara não quer ganhar pouco não, ele quer ganhar em 1 ano aquilo que teria que ganhar em 20. Porque isso é do inferno. O inferno, deixa eu te dizer uma coisa, ele é aquele que promove a aceleração. Não, eu fiquei meditando e pensando algumas coisas. Imagine se a Terra rodasse um pouquinho mais do que ela está hoje. Você já era, eu também. Se ela se aproximasse 1 metro do Sol, você estava torrado, eu também. E se ela chegasse para trás 1 metro, a gente estava congelado. Deus, ele organizou coisas e colocou a humanidade debaixo de um tempo para que nós fôssemos sábios no modo e no tempo de todas as coisas. Não, estou falando para vocês. Na área de finanças, na questão da nossa administração, o que mais nós fazemos errado é não saber lidar com o modo e o tempo. Quem é que disse para você e para mim? Eu estou conversando contigo. Quem é que disse para você e para mim que nós sabemos a nossa verdadeira necessidade? Boa pergunta, pastor. Não, eu preciso disso, daquilo outro. É a nossa visão. E o que é que nós realmente precisamos? Eu preciso da sabedoria de Deus para enxergar a minha verdadeira necessidade. Não há nada de errado em ter coisas, gente. Deus quer que você tenha muito. Justamente para você dar. Aleluia. Mas de que maneira eu quero isso? De que maneira eu estou antecipando isso? Não estou reconhecendo o tempo ou o modo de trabalhar para que isso venha de uma maneira legal. Nós temos que ser acrescentados por Deus. Mas se eu sou o próprio promotor da minha vida, já estou na cilada do inferno. Já estou correndo atrás de algo que é Deus quem traz. É Deus quem equaciona a nossa vida, esse tempo e o modo de nós estarmos numa posição. E fazer com que a gente cresça e seja promovido e assim por diante. Então, vá lá comigo a 2 Crônicas, capítulo 27. Mas 2 Crônicas 27, no verso número 6... fala a respeito de um rei. Diz assim: assim Jotão se foi tornando mais poderoso, porque ele dirigia os seus caminhos segundo o quê? Quando você dirige a tua vida segundo a vontade de Deus, você cai no modo e no tempo de Deus. Aleluia! Pastor, mas de repente, esse modo e esse tempo não tem nada a ver com o que eu acho que eu penso. É verdade, é verdade. E aí nós vamos mais uma vez ter que abrir mão e recolher, ir para o banco, para deixar Deus trabalhar isso aí. Se é uma coisa que a gente tem que tirar diploma, é ser paciente com Deus. Você pode estar certo. Ou que Ele vai tirar um diploma em você nisso aí. Mas se nós andarmos assim como esse rei, ou como qualquer pessoa sendo guiado e dirigido por Deus, há um modo e há um tempo de fazer todas as coisas. Impressionante. Até mesmo de falar, até mesmo de ver, qualquer coisa, é impressionante. A gente tem que ser guiado por Deus, gente. Temos que ser guiado por Deus. Ah, mas eu quero tanto. E justamente por querer tanto que a gente faz de tudo, até o errado, para conseguir o que a gente quer. Bom, chapei, sem airbag, perdi os dentinhos da frente, agora entra na cirurgia do Senhor, reconstrutora, com o rostinho todo chapado, bota uma perereca nova nos dentes, que já perdeu os dentes, agora é implante, não tem mais perereca, graças a Deus. Poderia ter evitado? Andava mais devagar, não acelerava, usava cinto, andava no comando de Deus, ia dar certo a nossa vida. Não, mas eu tenho que fazer a minha vida, eu tenho que fazer, a minha vida tem que acontecer, a minha vida tem que acontecer. A nossa vida não acontece, nós estamos em Cristo Jesus, Ele tem que fazer a nossa vida. Meu pastor, então o que eu faço? Anda com Ele, deixa ser conduzido e guiado,
E nós vamos perceber, isso aqui vai começar a crescer demais na nossa vida, o modo e o tempo de todas as coisas. O ministério funciona assim. A gente sempre passa por isso, é tempo, não é, Senhor? E agora? Geralmente é sempre assim, um tempo de espera, paciência. E outras coisas, a gente tem que aprender uma coisa, a gente está aprendendo cada vez mais, crescendo nisso. Não faça nada que Deus não pediu para você fazer. Não entra nessa cilada. Imagina, se Deus pede algo, então nós sabemos que é o tempo e o modo e vamos fazer, serás bem-sucedido. Porque Deus, por trás da sua palavra, Ele põe a mão para garantir isso. Estou garantindo. Mas aí, eu vou fazendo o que eu acho que eu penso. Então, por isso, a gente cai nas ciladas do inferno, porque a gente quer rapidamente sair de uma condição financeira e entrar naquela que a gente sempre gostaria. E portas estão aí para ciladas. Até mesmo, gente, olha, eu tenho que falar sobre isso, até mesmo a oportunidade de ter dinheiro ilegal. Porque é o que o inferno faz com o mundo. Uma boa parte das pessoas que estão debaixo da operação do inferno tem, e tem até muito, mas de maneira ilegal. Esse tapete vai ser puxado mais cedo ou mais tarde. Não? Nós temos que viver assim como esse rei. Deus ia tornando o cara. Ele ia fazendo ele crescer porque ele dirigia. Então o que acontece? As etapas, eu estou parando aqui para a gente conversar sobre isso, que isso é sério. As etapas que ele ia passando, ele não começou do final, ele começou de um início. Que de repente ninguém dava nada por ele. Mas ele a vida inteira andou com Deus. No final da história já estava muito visível, né? Poxa, como é que você está, hein? Mas ninguém viu como ele começou. Mas ele foi começando e o tempo foi passando e Deus foi acrescentando as coisas na vida dele. E quando Deus faz isso, querido, você nunca mais perde nada. Aleluia. Sabe aquele acréscimo para ficar? Sabe aquele patamar que ele te empurra e de lá você não volta? Porque as bases para te levar para lá já está mais do que estabelecida em Deus e Ele garante isso. Estou te dizendo, Ele garante isso. A gente não retrocede. Há muita cilada de riqueza e de determinadas coisas que é muito rápido. Oh, que beleza, é isso aí. E daqui a pouco o cara cai. É horrível, né? Você sobe, igual aquele balão, depois estoura o balão, desce desesperadamente. É preferível nós andarmos com Deus, porque a gente sempre vai crescendo e progredindo. Diga aleluia. Sempre. Está dando para perceber isso, gente? Guarda essa passagem, medita sobre ela essa semana. O tempo, o modo de todas as coisas. Então, o bom senso, o discernimento, é um processo responsável. Deus concedeu isso a você e a mim. Ele concedeu a cada um de nós para nós filtrarmos uma inclinação natural, muitas vezes, que pode nos levar ao prejuízo. Eu posso dizer assim, o bom senso é um julgamento prático para nos preservar. Deus dotou isso em mim e você. Há algo dentro de nós com esse sentido de preservação, de cuidado. Ora, se eu tenho cuidado de não queimar minha mão quando está perto do fogo, por que eu não vou cuidar e preservar quando eu gerencio, eu tenho finanças na minha mão? Ou por que eu não vou cuidar dos meus relacionamentos, ou preservar os meus relacionamentos, que é a mesma maneira, pertence à nossa vida. Só porque é dinheiro? Não, eu tenho relacionamento, eu tenho um relacionamento com a minha esposa a manter, a preservar, até o final dos meus dias. Com os meus filhos. Alguém está pegando o que eu estou falando? Faz parte da nossa vida. Dizer que nós não temos, nós temos. Ninguém aqui é uma ilha. Você não nasceu dentro do laboratório e ninguém achou seus pais, rapaz. Saiu do nada, depois saiu lá de dentro. Ah, quem sou? Não sei, de onde veio? Então eu também tenho finanças, eu também tenho relacionamentos, a gente está ligado. Então é um julgamento prático para nos preservar com base na verdade. E é óbvio que não é uma preservação do egoísmo, do egocentrismo, né? Porque quando isso aí está em alta, alguém vai ficar no prejuízo.
é algo justamente para a gente se posicionar da maneira certa. E via a palavra, então, maravilha, diga aleluia. Uns 2 versos sobre isso, sobre o bom senso que eu descobri aí no livro de Provérbios, tem de tudo, hein? O livro de Provérbios é uma benção. Diga aleluia. Provérbios 18, verso 2, diz assim: o homem que não tem bom senso não quer saber das realidades da vida aí. Maluco, né? Quer apenas viver na base das emoções. Pastor, isso é o mundo. É isso aí mesmo. É a famosa declaração: pastor, eu quero ser feliz agora. Então vai, para chorar 4, 5 anos. Seja feliz 1 hora e chore 10 anos. Que proporção maravilhosa. Quero ser abençoado agora, eu quero ir para a galera e tal. Eu tenho falado sobre isso domingo à noite. A gente ser desequilibrado e ter uma jornada de vida conduzida pelas emoções. Conduzida por um negócio de um sentimento que bate e tal. E vamos nessa, rapaz, calma aí. Não é assim não. Está em jogo a nossa própria vida. Deus nos deu uma aqui. Nós podemos usufruir da melhor maneira possível e abençoando um bocado de gente. Aleluia! E sendo abençoado, óbvio. Diga uma coisa, literalmente, você vai me responder essa. Você quer andar com gente fracassada? Não. Bacana, né? Então vamos olhar para a nossa vida, para ver se a nossa vida não é um fracasso. A gente tem que pensar assim. Com quem você quer andar? Com quem está para frente? Amém. Com quem anda? 2 lugares para você escolher. Um shopping bonito, mármore, negócio bonito. O ar-condicionado tem aquele cheirinho gostoso de flora, sei lá de quê. Aí está lá um lugar fedorento, cheio de... não tem nem piso, e um fedor danado. Você vai escolher para lá. Não, vamos lá, aquele shopping é bacana, é humilde. Shopping humilde. Vamos naquele shopping, você quer com aquele calor fedendo, todo mundo passando perto de você, porque não tem ar-condicionado. Não, vamos lá, aquele shopping humilde, é muito bom. Pergunta os seus filhos, pergunta os meninos, aonde eles querem ir, vai. Não, nós vamos naquele shopping humilde. Papai, que negócio é esse? Vai lá no shopping humilde. Ninguém aguenta ambiente de sujeira, de fracasso, de derrota, de tudo de ruim, que nada funciona, que tudo é quebrado. Alguém aguenta isso? Mas Deus também não fez isso para o homem. Nós temos que acordar. Temos que acordar e pensar. Mais um, hein? Vou mandar mais um. Provérbios 22, verso 3, a primeira parte diz assim: o homem de bom senso percebe os perigos que tem pela frente e se defende. Aleluia! Ele percebe, pastor, isso é uma coisa natural? Não, digo para você que isso aqui é algo que Deus te influencia. Ele começa a encher você, você começa a ter esse discernimento, essa percepção. Esse caminho não é bom para mim. Essa proposta que está acontecendo nesse momento da minha vida, isso aí vem do capeta. Isso aqui que está acontecendo não é a proposta de Deus, mas também isso agora que eu estou percebendo é de Deus. Eu vou fazer isso aí. Essa é a escolha. Essa é a nossa vida. Que escolha nós temos feito? Então está escrito aí: o homem de bom senso percebe os perigos, ouça bem, que tem pela frente e se defende. As pessoas ingênuas avançam às cegas e sofrem o quê? Isso aí. Aonde é a ignorância, o cara vai responder pela ignorância. Então, deixa eu dar mais 2 frases, a gente vai terminar hoje, a gente continua na próxima terça. Na verdade, Deus tem nos abençoado. Vou te provar. Efésios capítulo 1, verso 3. Não dê uma declaração que Deus não tem abençoado, porque Ele tem. Você está com vida? Então você está sendo abençoado. Mas pastor, nessa área eu não estou como gostaria. Então tem a visão certa sobre isso. Mas olha o que está escrito aqui em Efésios, capítulo 1, verso número 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. É o nosso caso, nós somos a igreja. Nos tem abençoado com toda sorte, o quê? Ok, então vai nessa declaração que eu vou te ajudar.
Na verdade, Deus tem nos abençoado, mas quando se trata de usar o bom senso, esse discernimento que vai sendo ajudado pelo conhecimento e pela sabedoria de Deus, ouça isso, para administrar e gerenciar a bênção que Ele tem nos dado, a gente tem deixado escorregar e falhado. Então esse aqui é um segredo. Vou terminar com essas duas frases. Deus é o doador da bênção. E não tem como Ele segurar, porque Ele é doação, Ele é bênção. A expressão dEle para a minha vida e para a sua, na prática, é nos abençoar. Nós temos sido guardados e protegidos nessa cidade. Você crê nisso? Quando muitos já foram. Há um propósito sobre a nossa vida. Então Deus é o autor da doação da bênção. Ele é o autor, é o doador da bênção. Mas guarda isso aí, por favor. Mas quem administra e gerencia a bênção recebida é o homem. Você já parou? Uma das coisas mais perigosas que tem é essa, porque é o que a gente encontra. Pastor, tudo que eu precisava era ganhar 10 mil reais, aleluia. E o cara fica pensando se tivesse 10 mil na mão. Aí ele começa a ganhar 10 mil, começa a gastar os 10 e mais por conta. Aí ele já sai dos 10. Tudo que eu precisava era ganhar um pouquinho mais, 20 mil reais, aleluia. Aí vamos supor que isso pula para 20, vai gastar os 20 e mais de 20. Porque eu quero te dizer uma coisa para você, tem um perigo aí, é uma coisa que a carne promove, o inferno põe para as pessoas caírem, gente. Na matemática já não dá, mas será que a gente não enxerga? 2 mais 2 são 4, não tem como somar um número maior. Se eu ganho tanto, eu tenho que gastar o que eu ganho, ou até menos, para sempre ter alguma coisa ali. Caso venha necessitar. Por que a maioria das pessoas caem nessas ciladas? Porque o inferno, ele sabe que se nós andarmos da maneira certa, nós somos abençoados, tem que quebrar a gente. Então é uma ilusão achar isso. As oportunidades para quem ganha mais de se gastar mais, claro que há. Não há nada de errado gastar mais, não há nada de errado eu poder agora comprar uma roupa que eu gostaria, ou eu ter um carro que eu gostaria. Não há nada de errado, só que nós temos que aprender a gerenciar e a trabalhar isso se nós estamos equilibrados. Se eu não estou caindo nas ciladas do inferno. Eu contei aqui ontem, vou terminar contando isso. Gostei muito. Uma pessoa estava conversando comigo esse final de semana, nós estávamos tendo um encontro, e ele contou uma experiência que ele teve, que ele queria comprar uma geladeira nova. E ele queria comprar uma geladeira nova e ele tinha a condição do dinheiro, ia lá fazer como, de um modo geral, todo mundo faz. Vamos pesquisar Casas Bahias e o Eletro Ricardo. Deixa eu ver. Eletro Ricardo, Ricardo Eletro. Eu vou ver que é o contrário, né? Ricardo Eletro, né? E tal, bom, 12 vezes a geladeira. Quanto é a geladeira que ele estava querendo? 1.200. Estava contando isso para mim, né, Deise? Muito legal. Né? R$1.200 a geladeira. E aí ele estava conversando sobre isso, ele deu um acréscimo de uma frase que eu guardei no meu coração, achei demais. Eu falei, rapaz, esse é o segredo. Mas aí no meio desse negócio dele ter condição, ele podia, né? Porque ninguém vai fazer uma compra de repente que não pode, mas sentiu que dava, estava ali, beleza, vou fazer a compra. Ele sentiu dentro do coração dele alguém dizer, Deus dizer assim para ele assim, ó, calma, aguenta aí. É isso que a gente tem que sentir. É isso aí que a gente tem que experimentar. Porque toda a programação está na nossa cabeça. Eu vou ali 12 vezes e tal. Aqui, dá 10, tá, beleza, encaixou, dá, quanto dá? 50 e poucos reais, 100, é isso aí, comprei. Mas ele percebeu Deus falar com ele assim, calma aí. Passou um tempo, ele foi numa loja de construção. Chega na loja de construção, só tem material de construção. Tinha uma geladeira novinha, embalada assim, escrito vendo. Ele falou, meu Deus, essa geladeira é justamente a geladeira que eu estou querendo. Como é que eu vou entrar numa loja de material de construção e encontrar uma geladeira para comprar? Aí ele chegou, a geladeira estava lá. Aí ele comprou o que tinha que comprar e tal. Aí,
perguntou o rapaz, ó, tá vendo? Tá, com quem eu falo? Ah, fala com o dono da loja. Cadê o dono? Ah, o dono não está aí. Aí ele percebeu de novo. Espera um pouquinho. Ele ia embora. Não deu 5, né, Deise? Ele falou 5, 10 minutos no máximo, chega o dono da loja. Aí ele vai e pergunta para o dono da loja, vem cá, essa geladeira tua está à venda, cara? Tá vendo, estou querendo vender. Pois é, quanto é que você quer nessa geladeira? Aí ele disse assim, ele olhou para ele, é para você? Ele falou, é para mim. R$200. Você está rindo, né? Olha o milagre. A mesma geladeira que custava 1.200, 1.100 e pouco, com diferença de uma casa para outra e tal, R$200. Aí ele ainda falou assim, pastor, eu não acredito nada, ainda mandou 2 caras da loja dele levar até a minha casa lá. Entrega a domicílio por R$200. Hã? Ainda perguntou para o rapaz, é verdade? R$200? R$200. Agora, por que esse milagre aconteceu, esse tipo de coisa? Porque ele foi sensível ao quê? A um tempo, a alguma coisa que Deus falou, não faz. Espera aí. Tinha uma proposta de Deus em abençoar sobremaneira, economizou pouco, né, nessa brincadeira, uma geladeira nova. É isso que a gente tem que experimentar. Pastor, eu não sou assim não, a primeira coisa que eu vejo, eu vou lá e compro, não quero nem saber. Por que a gente está desesperado assim? Esse é o tipo de coisa, é a gente ultrapassar uns limites na nossa carnalidade, na nossa maneira de enxergar, que é só daquela maneira. A gente tem que experimentar o modo de Deus. Aí ele falou algo para mim, quando ele deu esse testemunho, que ele poderia ter comprado a geladeira, mas naquilo que ele percebeu para não fazer, ele disse algo que ficou no meu espírito. Esse garoto é bom. Ele falou assim, pastor, eu vou ficar sempre, eu percebi essa situação, mas eu preferi ficar na dependência do Espírito Santo. Que declaração é essa, garoto? Eu recebi, estava prestando atenção, aquilo ali, botei para dentro. É isso aí, garoto. Exatamente. A gente tem que fazer sempre essa preferência. Vou ficar na dependência do Espírito Santo. Porque chega um momento na nossa vida, e Deus vai fazendo a gente progredir, é óbvio, que a gente faz as coisas automaticamente. Mas ele fez uma lembrança que ele poderia ter ido lá. O Ricardo Eletro, acertei agora ou não? Ou lá nas Casas Bahia, e comprar a geladeira. Mas ele percebeu, aguenta aí, não vai não. Então ele se submeteu o quê? À direção do Espírito. Ele ficou na dependência do Espírito. Isso passou um tempo, até ele encontrar essa geladeira na casa de material de construção. É brincadeira isso aí. Nós temos que experimentar milagres assim, gente. Ah, porque eu tenho que comprar esse apartamento, é esse apartamento. Quem disse? Ah, porque eu tenho que ter, é isso que eu estou querendo aqui, é isso que eu estou querendo, eu foquei. Nós temos que experimentar o milagre de Deus. Amém? Vamos ficar de pé então, beleza.